Hello guys do nono ano, good morning, how are you today? Fine or no? Olá pessoal do nono ano, vamos começar agora então mais uma videoaula de inglês. Let's go guys! Pessoal, então vamos dar início agora a mais uma aula de inglês, ok? Let's go! Esse aqui é o nosso cabeçalho, né, que eu tô inserindo agora nas nossas aulas, que eu falo pra vocês sempre colocarem o cabeçalho e, além disso, anexar a turma, sempre que forem me encaminhar atividades no e-mail. Pra ficar uma forma organizada no caderno de vocês e também bem bonitinho, tá bom? Ok, guys, então vamos ao nosso cronograma para essa aula de hoje. Pessoal, então objetivos e conteúdos para a aula de hoje. Hoje nós vamos ter a apresentação da unidade 7 e aí nós vamos fazer a leitura do texto que sempre é nos apresentados, né, no começo das unidades. Interpretação do texto, também nós temos atividade de interpretação. Vou explicar para vocês a parte da gramática. Então, nossa aula hoje vai se dividir em 3 momentos da unidade 7. Leitura, interpretação e a gramática. Nessa aula, nós não faremos os exercícios do Practicais, que geralmente a gente faz depois que eu explico a gramática. Por quê? Eu resolvi, decidir, e como eu já havia comunicado vocês também, previamente, que nós vamos dividir sempre os conteúdos, eles vão ser divididos para não ficarem aulas muito extensas, para que vocês vejam as aulas e façam as atividades. Porque tinha muita gente que não estava assistindo o vídeo, né? Quando eu postava vídeo de 50 minutos, eu acho que praticamente assim, sei lá, uns 2, 3 alunos via e passava a informação para os outros sobre as atividades. Ai, teacher, como que você sabe? Gente, sempre eu falava alguma coisa do tipo, tarefa na página tal. E aí vinha algum aluno e perguntava pra mim qual era a página da tarefa. Então, quando vocês chegam pra mim e me perguntam assim, teacher, qual que é a página do homework? Eu entendo assim, professora, eu não vi o vídeo, não quero ver, então me fala a página do homework. Porque está nos vídeos, pessoal. E aí eu sempre falo, assistam o vídeo, que o homework está no vídeo. Porque eu quero que vocês vejam o vídeo. Porque é no vídeo que vai ter a minha leitura, a minha interpretação, a minha tradução, a minha explicação. Nossas aulas, elas não podem tão somente ser de fazer a tarefa, enviar e ganhar nota. O inglês, ele é um componente curricular na escola, né, na nossa escola. E vocês precisam do inglês para fazer provas de concurso e de vestibular. Agora nós temos o Enem. Vocês ainda não vão fazer o Enem, mas daqui uns anos vão fazer. E no Enem nós temos 2 opções de prova de linguagens, que é espanhol e inglês. Na minha opinião, que já fiz o Enem por 3 vezes, o inglês é mais fácil que o espanhol. E eu vou explicar para vocês o motivo. Porque inglês nós estudamos desde o primeiro ano da nossa escola. São conteúdos básicos de inglês. E espanhol, eu fui aprender espanhol, ver o espanhol, estudar, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Então, vocês têm uma matéria que vocês acompanham ela durante a vida escolar praticamente toda. E vocês têm uma matéria que talvez vocês vão ver somente 3 anos. Então, assim, por experiência própria, eu escolhi na minha época o inglês. E foi fácil, eu tirei uma nota boa, razoavelmente boa. Professora, você tirou uma nota boa, mas decidiu ser professora. Gente, eu não sei se vocês têm esse questionamento, mas muitos colegas meus tinham esse questionamento naquela época, né? Se eu tirei uma nota boa no Enem, se a minha prova foi boa, por que eu escolhi ser professora? Eu não escolhi ser professora. Ser professora me escolheu. E eu não me vejo em outra profissão.
Eu amo o que eu faço e por isso eu quero muito que vocês aprendam. Porque o meu papel aqui é passar meu conhecimento para vocês e eu gostaria muito que vocês aprendessem, ok? E o aprender, ele está aqui na nossa aula, para ver o vídeo, prestar atenção, fazer as anotações, tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Uma mensagem positiva de que tudo vai dar certo se vocês assistirem as videoaulas e fazerem as tarefas, ok? Vamos ter explicação do homework e alguns avisos importantes sobre prova e o simulado, tá? Unit 7, Because I'm Happy. Tem uma música, infelizmente eu não posso tocar ela aqui, mas é Because I'm Happy. Eu acho que o nome dela não é Because I'm Happy, não sei, mas procurem. Talvez ela esteja até aqui nessa unidade, eu não reparei quando eu tava vendo. Mas ela é uma música que fala sobre ser feliz, que é o tema da nossa unidade. Porque eu sou feliz. Esse é o tema da unidade 7. E aí nós temos 4 questions, naquele mesmo esqueminha, que vocês vão ter que responder e me enviar junto com as demais atividades. Então, olha só. Do you consider yourself a happy person? Why? Vocês consideram uma pessoa feliz? Por quê? Is it possible to be happy even passing through bad moments? How? É possível ser feliz mesmo passando por maus momentos? Como? E do you have more moments of sadness or happiness? Explain. Você tem mais momentos tristes ou mais momentos felizes? Explique. What is happiness for you? Could you define it? O que é felicidade para você? Consegue defini-la? Então, vocês vão responder essas questões, né? Respostas pessoais, ok? E enviar junto com as demais atividades, tá? Lá na página 64, nós temos um texto. Como de costume, eu vou ler o texto para vocês e depois eu faço a tradução. Concept of happiness according to Aristotle. Conceito de felicidade de acordo com Aristóteles. Aristóteles é um famoso filósofo, não sei se vocês já estudaram ele na matéria de história, mas é um filósofo famoso, né, do tempo da Grécia. E vamos ver qual que é o conceito de felicidade pro Aristóteles, olha só. Happiness depends on yourselves more than anybody else. Aristotle enshrines happiness as central purpose of human life and the goal in itself. As a result, he devotes more space to the topic of happiness than any thinker prior to the modern era. Living during the same period as Mencius, but on the other side of the world, he draws some similar conclusions. That is, happiness depends on the cultivation of virtue. Frog, his virtues are somewhat more individualistic than the essentially social virtues of the Confucians. Yet as well shall see, Aristotle was convinced that a genuinely happy life required the fulfillment of a broad range of conditions, including physical as well mental well-being. In this way, he introduced the idea of a science of happiness in the classical sense in terms of a new field of knowledge. Essentially, Aristotle argues that virtue is achieved by maintaining the mean, with the balance between two excesses. Aristotle's doctrine of the man is reminiscent of Buddha's mid-path,
but there are intriguing differences. For Aristotle, the mean was a method of achieving virtue, but for Buddha, the middle path referred to a peaceful way of life which negotiated the extremes of hurt, accessment, and sensual pleasure seeking. Ai, sorry guys, minha garganta tá um pouquinho ruim hoje. The middle path was a minimal requirement for the meditative life and not the source of virtue in itself. Então, esse texto, pessoal, ele está falando o quê? Que a felicidade, ela depende de nós. Então, Aristóteles, na verdade, assim, o texto começa falando que a felicidade depende de nós. E aí, mais do que qualquer outra pessoa, Aristóteles consagra a felicidade como um objetivo central da vida humana e um objetivo em si. Como resultado, ele dedica mais espaço ao tema da felicidade do que qualquer pensador anterior à era moderna. Vivendo durante o mesmo período que Mêncio, mas do outro lado do mundo, ele tira algumas conclusões semelhantes. Isto é, a felicidade depende do cultivo da virtude, embora suas virtudes sejam um pouco mais individualistas do que as virtudes essencialmente sociais e confucionistas. No entanto, como veremos, Aristóteles estava convencido de que uma vida genuinamente feliz exigia o cumprimento de uma ampla gama de condições, incluindo o bem-estar físico e mental. Desta forma, ele introduzia a ideia de uma ciência da felicidade no sentido clássico, em termos de um novo campo de conhecimento. Essencialmente, Aristóteles argumenta que a virtude é alcançada pela manutenção da média, que é o equilíbrio entre dois excessos. A doutrina da média de Aristóteles é uma reminiscência do caminho do meio de Buda, mas existem diferenças. Para Aristóteles, a média era um método para alcançar a virtude, mas para Buda, o caminho do meio referia-se a um modo de vida pacífico que negociava os extremos do ascetismo e da busca de prazeres sensuais. O caminho do meio era um requisito mínimo para a vida mediativa e não a fonte da virtude em si. Então aqui nós temos, citando aqui no texto, dois filósofos importantes, que é Buda e Aristóteles. E aí eles falam, o texto discorre sobre o que Aristóteles considerava ser feliz, quais eram as ideias principais desse pensador, e faz comparações com Mêncio e Buda. Vamos ao vocabulary. Nós temos enshrine, consagrar, thinker, pensador, virtue, virtude, conficience, conficianos, well-being, bem-estar, balance, equilíbrio, reminiscent, reminiscente e intriguing, intrigante. Pessoal, vocês vão fazer a interpretação, do texto do Buda. Eu não farei com vocês e talvez eu não corrigirei na próxima aula. Porque interpretação é aquilo que vocês vão entender do texto, vocês vão tirar elementos do texto. Então, a gente pode combinar o seguinte. Eu vou ler aqui as questões, vou traduzir, vou explicar como é que vocês vão fazer. E aí, na próxima aula, no decorrer da semana que vem, ou do final dessa semana, porque vocês vão ter até quinta-feira da próxima semana para me enviar essas atividades. Se surgir alguma dúvida, vocês me mandem um WhatsApp e eu respondo para vocês, tá bom? Então, olha só. What is Aristotle's conclusion about happiness? Qual que é a conclusão de Aristóteles sobre a felicidade? O que ele conclui sobre a felicidade? Está no texto. Who was Aristoteles? Where did he live? Quem era Aristóteles e onde ele viveu? No texto não fala, mas vocês podem pesquisar e eu já dei uma prévia de quem era e onde ele viveu, Number 3. What does the sentence happiness depends on ourselves mean? O que significa a felicidade depende de nós mesmos? O que significa isso?
Number 4. What were the conditions for happiness according to Aristoteles? Quais eram as condições da felicidade para Aristóteles? O que ele acreditava que uma pessoa tinha que ter para ser feliz? Number 5. What was the mean? O que era a média? Então, vocês vão responder esses exercícios. E esse exercício aqui também, ó. Search on web more happiness concepts according to ancient cultures and describe at least two of them here. Vocês vão procurar na internet conceitos de felicidade de acordo com as culturas antigas e vão escrever aqui pelo menos 2 delas. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que era felicidade nas culturas antigas, para os filósofos, ok? Ou, quando a gente fala de cultura antiga, pessoal, principalmente aqui nessa unidade, que citou Aristóteles, é interessante se a gente pesquisasse outros filósofos que falassem sobre isso. E aí vocês não podem citar 2 aqui e o que eles acreditavam sobre a felicidade, tá? Olha só, eu já vou pular para explicar o homework de vocês, porque aí fica só o grammar para eu finalizar e dar um aviso. Então, olha só, é a page 66, ok? Listen the pronunciation. Listen and repeat the various words there are in English for happiness. Vamos repetir agora várias palavras que existem em inglês para felicidade. E aí nós temos excitement, joy, gladness, glee, cheerfulness e blissful. Excitement, empolgação, joy, alegria, gladness, contentamento, glee, alegria, cheerfulness, alegria também, só que é uma alegria tipo como se fosse algo que eu gosto de fazer muito. E blissful, prazer. E aí, o exercise é o seguinte, o homework. Find more synonyms for happiness if you can. Você vai achar mais sinônimos para felicidade. Então, aqui no Listen and Pronunciation, nós vimos alguns sinônimos de felicidade e vocês vão pesquisar outros que não estejam aqui e vão escrever. Esse é o homework. Então, para enviar na próxima semana, homework na página 66, atividades do começo da unidade e atividades de interpretação desse texto. Vamos para o grammar. Olha só. O grammar é o reported speak, discurso indireto. É possível relatar o que foi dito por alguém de 2 formas. Utilizando o discurso direto, nesse caso apenas transcrever o que foi dito, e através do discurso indireto, quando optamos por contar com as nossas próprias palavras o que foi dito. Exemplo, nós temos um discurso direto. Bob said, I love Mary. O Bob disse, eu amo a Mary. E o discurso indireto. Bob said that he loved Mary. Bob disse que ele amava a Mary. Então, nós temos 2 formas de reported speak, que é o discurso direto e o discurso indireto. Nas 2 formas, eu consigo transmitir o que eu quero. Só que uma forma é bem diretamente. Bob said I love Mary. Bob disse eu amo a Mary. E na outra, Bob said that he loved Mary. Bob disse que ele amava a Mary. É uma frase mais completa. Ao passar na frase do discurso direto para o indireto e vice-versa, é necessário ficar atento aos tempos verbais, assim como os pronomes e advérbios de tempo que acabam sofrendo alterações. Observação. Em algumas situações, o tempo verbal do reported speak não precisa ser modificado, como em situações que expressam um fato que permanece como verdadeiro. Example. Julian told me he works in Brazil. O Julian
o fato de ele ainda trabalhar no Brasil permanece verdade. Ele ainda trabalha no Brasil. E aí aqui eu vou ter exemplos de direct speak e de indirect speak. Aí eu tenho present continuous e como que eu vou passar para o past continuous. Porque no direto sempre vai ser ou simple present ou simple past, ok? E quando eu quiser fazer um discurso indireto que eu vou ter que elaborar mais, eu vou ter que fazer no past. Ou past continuous, ou past perfect, ok? E aí tem algumas regrinhas, olha só. Simple present. Bob said they love Mary. E aí eu vou passar para o simple past. Bob said that he loved Mary. Se fosse no present continuous, Bob said, I'm write a letter. E aí eu passaria para o past continuous. Bob said that he was writing a letter. Que seria, eu estou escrevendo uma carta. E eu escrevi uma carta. Bob said, I wrote a letter. Bob said that he had written a letter. Bob disse que ele havia escrito uma carta. Se eu quiser usar this ou that, uso do this ou do that. Bob said, this is my car. Este é o meu carro. E aquele, vou usar aquele agora. Bob said that was his car. Bob disse que aquele era o carro dele. Então, viram como que as sentenças mudam, pessoal? Eu uso, se uma vai estar no presente, a outra vai estar no passado ou vice-versa. Então, por isso que aqui a gente tem que se atentar aos tempos verbais. Tease e toes. Bob said tease tickets are too expensive. E esses ingressos são muito caros. E Bob said toes. Bob said that those tickets were too expensive. Bob disse que aqueles ingressos eram muito caros. Today e that day. Bob said, there is a great movie on TV today. Bob said that there was a great movie on TV that day. Há um ótimo filme na TV hoje. Bob disse que havia um ótimo filme na TV aquele dia. Então, nós temos a diferença entre hoje e aquele dia. Entre tomorrow e the next day, the following day, o dia seguinte. Tomorrow, Bob said I will rain tomorrow. Vai chover amanhã. E Bob said that it was going to rain on the following day. Bob disse que ia chover no dia seguinte. Aqui eu vou ter I, he e she. Bob said I am hungry, estou com fome. E Bob said that he was hungry. Bob disse que ele estava com fome. We e they. Bob said we have to work. Bob said that they had to work. Nós temos que trabalhar e temos que trabalhar. E Bob disse que eles tinham que trabalhar. Supplement, reported speak conversations. Aí nós temos aqui no suplente conversas no discurso direto. Nós temos no present simple, no present continuous, no past simple, past continuous, present perfect, past perfect, o uso do will no presente e o uso do would, que seria no passado. Isso. E eu tenho discurso direto e eu tenho report speak, ok? Então, olha só. I like ice cream. E no reported speaking, que vai ser a maneira indireta, she said that she liked ice cream. Ela disse que gostava de sorvete. No present continuous, guys, I am living in London. She said that she was living in London. Ela disse que eu estou morando em Londres. Ela disse que estava morando em Londres. Past continuous. I bought a car. Eu comprei um carro. She said that she had bought a car. Ou she said that she bought a car. Ela disse que comprou um carro. Ela disse que tinha comprado um carro. E aí eu tenho outros exemplos. Então, assim, report speak
seria a maneira indireta. Eu teria que transformar as minhas sentenças ou em past continuous, past simples. Eu tenho que ver como ela está para eu transformá-la, ok? E aí, nós vamos fazer o podcast na próxima semana, nós faremos juntos e vamos terminar a unidade 7 e depois faremos exercícios de complementação, tá bom, pessoal? Guys, sobre o simulado e a prova. O simulado e a prova vão cair questões das unidades 5 e 6, que são unidades que nós já finalizamos. Unidade 7 não vai entrar aqui no simulado nem na prova, porque nós começamos hoje, ela é uma unidade que estava programada e está programada, né, para o quarto bimestre. Então, unidade 7 e 8, quarto bimestre, 5 e 6, terceiro bimestre, ok? A partir de agora, vocês podem me enviar as perguntas que vocês tiverem, que surgirem. E também, hoje, termina o prazo de enviar aquelas atividades da semana passada, tá bom? Esse aqui é o e-mail que vocês devem enviar. Não esqueça de fazer o cabeçalho, colocar a sua turma e também, quando for enviar o e-mail, colocar o seu nome e a sua turma e a atividade da semana que você está enviando. Por exemplo, data de hoje, você vai enviar a semana que vem. Data da atividade do dia 23, ok? Para eu ir anotando. Guys, no mais é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Have a nice day, have a nice week, have a nice studies. Bye bye, see you!